Eu me chamo Helena e tenho 24 anos. E esta é a história de como o meu padrasto, Ricardo, usou a palavra vergonha para me esmagar em frente a toda a elite de Florianópolis, sem saber que, na verdade, estava acionando o gatilho da minha mais calculada e espetacular ascensão. Meu padrasto era a personificação da ostentação de Jurerê Internacional, um homem cuja vaidade era medida pelo tamanho do seu iate e pela altura dos muros do nosso condomínio de luxo. Ele era um incorporador imobiliário, um tubarão que via a Ilha da Magia apenas como metros quadrados, prontos para serem vendidos a preços exorbitantes, desrespeitando cada palmo de mata atlântica e cada tradição pesqueira. Cresci na sombra de sua arrogância, na nossa casa de veraneio, que virou residência permanente após o casamento dele com a minha mãe, Lúcia. Lúcia era uma mulher que trocou o conforto de uma vida modesta por uma jaula dourada. O amor que sentia por Ricardo era diretamente proporcional à sua capacidade de ignorar as humilhações que ele me impunha. Eu era a falha no seu quadro de vida perfeita. A estudante silenciosa, a jovem que preferia a biblioteca da UFSC ao Beach Club, a que não se encaixava no padrão de beleza fútil e vazio daquele micro-universo de silicone e lanchas. Ricardo sempre me viu como um peso morto, uma mancha em seu currículo social impecável. Ele tinha uma filha biológica, Manuela, 4 anos mais velha, que era o modelo que eu deveria seguir. Manuela era tudo o que eu não era. Explosivamente extrovertida, especialista em moda e festas, e, claro, completamente dependente financeiramente do pai, o que a tornava, ironicamente, a sua predileta. A humilhação era o prato principal na nossa mesa, servida fria, com o acompanhamento do silêncio cúmplice da minha mãe. Me lembro de uma vez em que tirei nota máxima na prova de cálculo na universidade. Orgulhosa, tentei contar à minha mãe, mas Ricardo interrompeu. Notas altas não pagam o aluguel, Helena. Você deveria estar procurando um jeito de ser útil, não enfurnada em livros que ninguém vai ler. Minha mãe apenas sorriu, um sorriso pequeno e tenso, e sugeriu que eu fosse arrumar a louça. Naquele dia, a palavra vergonha ainda não tinha sido proferida, mas o sentimento já estava plantado, crescendo como uma erva daninha na alma de uma jovem que sabia ter um valor imensurável, invisível aos olhos daquele mundo superficial. Meu refúgio era a universidade, o cheiro de livro velho misturado com a brisa salgada da ilha. Eu não estava apenas estudando engenharia ambiental. Eu estava absorvendo o conhecimento, transformando cada crítica em combustível para a minha vingança silenciosa. Eu entendia o ciclo das marés, a importância dos manguezais, e, acima de tudo, eu entendia as fragilidades legais dos grandes empreendimentos imobiliários que Ricardo adorava construir em áreas de preservação duvidosa. Eu tinha um plano que se cozinhava lentamente, em silêncio, alimentado pela dor de ser chamada de a filha que não deu certo. E o grande palco para a execução desse plano seria o evento mais importante daquele bairro, a festa de confraternização do condomínio, onde todos os vizinhos, todos os clientes e investidores de Ricardo estariam presentes para testemunhar não a minha queda, mas o início da reviravolta que mudaria para sempre a minha vida e a dele. Aquele ano, a festa de São João do condomínio seria a minha noite. No meu quarto, no último andar daquela mansão fria e excessivamente moderna, eu guardava o meu segredo. Não era dinheiro, nem um romance proibido, era algo muito mais poderoso no contexto de Florianópolis. Era conhecimento e um projeto digital de altíssima complexidade. Enquanto Ricardo gastava fortunas em carros de luxo e tentava impressionar investidores com jantares caros em restaurantes estrelados, eu estava imersa em códigos, dados georreferenciados e estudos de impacto ambiental. Eu não estava apenas estudando engenharia ambiental. Eu estava desenvolvendo um sistema de monitoramento integrado de zonas costeiras, um software que utilizava inteligência artificial de ponta e análise de machine learning para prever e mapear, com precisão cirúrgica, o impacto da construção civil irregular em áreas sensíveis, como dunas e manguezais. Este sistema era a minha obra-prima, a ferramenta que me daria poder sobre o mundo de Ricardo. Minha vida era um contraste absurdo. De dia, eu era a aluna exemplar na Federal, a pesquisadora silenciosa, com a cabeça baixa e os olhos fixos na tela do computador. À noite, eu voltava para a gaiola dourada, onde tinha que suportar a presença sufocante de Ricardo. A diferença entre Manuela e eu era gritante. Enquanto ela organizava pool parties e pedia ao pai um carro novo a cada 6 meses, eu usava minha bolsa de pesquisa para pagar o software de mapeamento e os livros raros que precisava. Manuela era a princesa de Jurerê,
E eu, a Cinderela subterrânea. O desprezo dele por mim era a sua maior fraqueza, pois ele nunca se deu ao trabalho de saber o que eu realmente fazia. Ele acreditava que meus estudos eram perda de tempo, algo inútil para o mundo real dos negócios. O mundo real de Ricardo era construído sobre pilares de especulação, atalhos ambientais e propinas silenciosas. Eu sabia que ele estava envolvido em um grande projeto chamado Residencial Mar de Ouro, uma série de condomínios de alto padrão que estavam sendo erguidos perigosamente próximos a uma área de preservação permanente no norte da ilha. Nos corredores da universidade, esse projeto já era um sussurro de preocupação entre os professores de geologia e ecologia. Meu software já havia processado todos os dados públicos e privados que pude acessar sobre o projeto, e a conclusão era catastrófica. O projeto estava em risco de desabamento legal e ambiental. Eu tinha em minhas mãos a prova irrefutável de que ele havia falsificado relatórios de impacto e subornado fiscais. Eu não era apenas a garota quieta. Eu era um detonador de bombas, e Ricardo nem sequer desconfiava do meu arsenal. A dor da rejeição era o que me mantinha acordada nas madrugadas frias de Floripa, programando e refinando meu algoritmo. A mãe de Manuela, a primeira esposa de Ricardo, havia me tratado com a mesma indiferença quando nos conhecemos, o que só reforçava o meu sentimento de ser um acessório indesejado. O meu maior medo era sucumbir àquela pressão, desistir e confirmar o que Ricardo pensava de mim. Mas o medo se transformou em uma força motriz. Eu não faria isso por dinheiro, mas por dignidade. Eu queria que ele engolisse a palavra vergonha e sentisse pela primeira vez na vida o peso da sua própria insignificância diante do meu intelecto. E a oportunidade estava chegando, na forma do maior evento do condomínio, a Festa do Marisco, onde a hipocrisia e a ostentação se encontravam sob as luzes da ribalta. O palco estava montado para o desastre e a redenção. A Festa do Marisco era o ápice da vida social do condomínio, um evento onde se celebrava a fartura, e principalmente o status. Mulheres desfilavam com joias que valiam mais do que o meu salário de um ano, e homens de terno de linho discutiam o valor do dólar enquanto bebiam champanhe importado. Ricardo, claro, era o anfitrião não oficial, o centro das atenções, cercando-se de investidores e políticos locais. Eu estava lá por obrigação, escondida em um canto, vestindo um vestido simples que minha tia havia me dado, sentindo-me mais como uma intrusa do que como parte da família. Minha mãe tentava me fazer socializar, mas seus esforços eram superficiais. O olhar de Ricardo me caçava. Ele estava visivelmente tenso, o que era incomum para ele, sempre tão confiante. Mais tarde soube que ele esperava a aprovação final de uma licença crucial para o Residencial Mar de Ouro, e a demora o estava corroendo. Foi quando o senador Mendonça, um peixe grande que Ricardo estava desesperado para impressionar, se aproximou. Ricardo me viu ali, isolada, e a tensão se transformou em fúria. Ele precisava de um bode expiatório para liberar o estresse. O senador perguntou sobre a minha presença. "E quem é esta jovem, Ricardo? Sua secretária?" Perguntou Mendonça, com um sorriso afetado. Minha mãe tentou intervir rapidamente. "Essa é minha filha, Helena. Ela está na Universidade Federal, estuda engenharia." Mas Ricardo não a deixou terminar. Seu rosto ficou vermelho, e ele apertou a taça de vinho na mão. Ele me olhou de cima a baixo, um escárnio cruel curvando seus lábios. Ele se virou para o senador, gesticulando com desdém. "Ah, Helena! É a nossa pequena vergonha acadêmica, senador. A única em Jurerê que prefere mexer com barro e plantas a fazer algo de verdade com a vida. Ela estuda o solo. Vai saber. Em vez de me ajudar a vender apartamentos, ela está lá, perdendo tempo com essas bobagens de ecologia. É a nossa prova viva de que nem todo mundo que tem oportunidade agarra. É uma decepção. Uma vergonha, para ser sincero." A palavra vergonha ecoou no salão. Não foi um sussurro, foi um grito disfarçado de desabafo. Vários vizinhos olharam, alguns riram, outros desviaram o olhar, constrangidos. Minha mãe empalideceu, mas permaneceu calada. Eu senti meu corpo gelar. Não era a primeira vez, mas era a primeira vez na frente de todos, na frente do senador, na frente dos investidores. A humilhação foi completa, pública e cirúrgica. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa e saí do salão, ignorando os olhares. Enquanto eu caminhava pelo gramado impecável, a raiva me deu uma clareza gelada. A dor era um mapa, e a palavra vergonha era a coordenada exata do meu alvo. Naquela noite, a Cinderela não fugiu,
Ela apenas trocou os sapatos de cristal pelo seu uniforme de guerra, o meu laptop. Eu não ia apenas provar que ele estava errado. Eu ia usar meu conhecimento sobre o barro e as plantas que ele tanto desprezava para desmantelar o seu império tijolo por tijolo. A vingança seria não apenas sua queda, mas sua total e pública desmoralização. Nos dias que se seguiram à humilhação, eu me tornei invisível na mansão. Ricardo estava preocupado demais com seus próprios problemas para se importar com a minha ausência. Eu comecei a notar a tensão em cada ligação, a forma como ele passava horas trancado no escritório, e a palidez da minha mãe, que tentava disfarçar a sua ansiedade com compras frenéticas. Meu sistema de monitoramento já havia me alertado. O residencial Mar de Ouro estava em águas turbulentas. A licença que ele esperava estava suspensa por causa de uma denúncia anônima sobre a metodologia do Estudo de Impacto Ambiental, EIA. Essa denúncia, claro, havia partido de um endereço IP falso que eu havia configurado habilmente. O machine learning do meu software havia identificado as inconsistências no EIA de Ricardo, a área de alagamento subestimada, o desrespeito à vegetação de restinga e, o mais grave, a proximidade perigosa com um lençol freático crucial para a comunidade local de pescadores, a quem Ricardo fazia questão de ignorar e desprezar. Eu tinha todas as provas digitalizadas e criptografadas prontas para serem usadas. O meu plano não era apenas vingança, era justiça. Enquanto ele se debatia, eu me aprofundava na cultura local. Comecei a frequentar a Associação de Moradores da Lagoa da Conceição e a Colônia de Pescadores, locais que ele considerava rústicos e sem importância. Eu os ouvia. Entendia suas preocupações sobre a escassez de água e a destruição dos berçários naturais dos mariscos. O mesmo marisco que ele servia na festa enquanto zombava de quem respeitava a terra. Essa imersão me deu o contexto cultural e social que faltava. Eu percebi que a reviravolta não seria eficaz apenas se o destruísse financeiramente, mas se o desmoralizasse em seu próprio campo de batalha, o social. Sua reputação, construída sobre a imagem de um empresário de sucesso, era seu ativo mais valioso, e eu estava pronta para quebrá-lo em 1000 pedaços. Eu montei uma estratégia em 3 frentes, batizada de Projeto Ícaro. 1. Vazamento de dados técnicos para a imprensa local sob anonimato. 2. Mobilização da comunidade pesqueira com dados irrefutáveis sobre o impacto hídrico. E 3. Preparação de uma apresentação final para a reunião de emergência do condomínio, que se tornaria o palco da minha revelação. A tensão na casa atingiu níveis insuportáveis. Certa noite, ouvi Ricardo gritando no telefone, a voz embargada pelo desespero. É aquela maldita denúncia anônima! Alguém tem informações privilegiadas! Isso vai me custar milhões, Lúcia! Minha mãe, pela primeira vez, parecia mais assustada com a possibilidade de perder a riqueza do que com a minha dor. Eu estava no meu auge, fria e calculista. O medo dele era a minha dose diária de adrenalina. Aquele homem que me chamou de vergonha estava prestes a descobrir que a verdadeira vergonha não era estudar ecologia, mas ignorar a força silenciosa da natureza e o poder daquele que ele subestimou. A vingança estava apenas começando, e seria a mais agressiva e polemicamente justa que Florianópolis já vira. O Projeto Ícaro entrou em fase de execução total. Eu comecei com o vazamento de dados, uma operação sutil, mas devastadora. Utilizando uma VPN e técnicas avançadas de anonimato, enviei um pacote de documentos e relatórios do meu software para um jornalista investigativo local conhecido por sua paixão pela causa ambiental. O pacote não continha apenas as provas da fraude no EIA. Ele também incluía uma análise preditiva, gerada pelo meu machine learning, mostrando o ponto exato de falha estrutural do projeto em caso de uma maré alta atípica, um evento cada vez mais comum devido às mudanças climáticas. O texto do e-mail anônimo era cirúrgico. A vergonha da ilha está prestes a desabar. O impacto foi imediato e explosivo. Na manhã seguinte, a manchete de um jornal local, o Diário da Capital, estampava: Construtora de alto padrão em Jurerê sob suspeita de fraude ambiental. Projeto Mar de Ouro pode afetar abastecimento de água da lagoa. O nome de Ricardo, embora não citado diretamente na primeira matéria, estava implícito, e os investidores entraram em pânico. O telefone dele não parava de tocar. Ele estava furioso, caçando o traidor dentro de sua empresa. Só pode ser alguém de dentro, ele rosnava, batendo na mesa de mogno. A ironia era deliciosa. O traidor estava sob o seu próprio teto, a vergonha acadêmica que ele ignorava. Em seguida, acionei a fase de mobilização,
Fui à colônia de pescadores e, sem revelar minha identidade como enteada de Ricardo, mostrei aos líderes da comunidade os gráficos e dados do meu sistema sobre a contaminação e o impacto hídrico que o residencial Mar de Ouro causaria. Os dados eram irrefutáveis. Em questão de horas, os pescadores, historicamente marginalizados e silenciosos, se transformaram em uma força de protesto organizada, armados não com pedras, mas com dados científicos. Eles organizaram um bloqueio pacífico na entrada do canteiro de obras do residencial Mar de Ouro, carregando cartazes que citavam, em letras garrafais, as falhas técnicas que eu havia revelado. Água para a ilha, não para a especulação de luxo, era o slogan mais poderoso. A pressão pública e o caos nos jornais transformaram Ricardo de um empresário aclamado em um vilão odiado. Ele tentou subornar o jornalista, intimidar os pescadores, mas os dados eram sólidos demais. O meu software havia previsto cada passo dele. A raiva de Ricardo se tornou uma arma que ele usou contra a própria família. Minha mãe chorava em silêncio, a vida de luxo desmoronando diante de seus olhos. Ela me implorou para que eu perguntasse a Ricardo se eu poderia ajudar de alguma forma. Olhei para ela, a voz baixa, mas firme. A ajuda que ele precisa, mãe. Ele não está pronto para aceitar. Eu estava a 2 dias da reunião de emergência do condomínio, a arena final. Eu já havia preparado minha apresentação, um verdadeiro checkmate que não apenas exporia Ricardo, mas ofereceria a única solução para salvar a face dele diante dos vizinhos. Uma solução que o colocaria, inevitavelmente, sob minha influência e controle. Eu estava pronta para trocar a humilhação de ser chamada de vergonha pela glória de me tornar a única salvadora de um império construído sobre areia. A reunião de emergência do condomínio foi convocada na noite de sexta-feira, o mesmo salão de festas onde Ricardo havia me humilhado, agora transformado em um tribunal improvisado. O clima era de histeria e pânico. Os vizinhos, todos investidores ou clientes de Ricardo em outros empreendimentos, estavam furiosos com o risco de desvalorização dos seus próprios imóveis devido ao escândalo do residencial Mar de Ouro e à iminente paralisação da obra. Ricardo estava sentado à mesa principal, suando frio sob o ar-condicionado. Seus ternos caríssimos pareciam ter encolhido em seu corpo. Ele tentava controlar a narrativa, culpando ativistas radicais e burocracia invejosa. Mas suas palavras eram vazias diante das manchetes dos jornais e do protesto incessante dos pescadores lá fora. Foi então que o síndico, um advogado idoso e respeitado, pediu a palavra. Ricardo, com todo o respeito, as provas sobre a falha do seu EIA parecem robustas. Nossos advogados confirmam o risco real de uma ação civil pública devastadora. Recebemos uma proposta técnica e legal, enviada anonimamente, que alega ter a única solução viável para reverter o colapso e, ao mesmo tempo, satisfazer as exigências ambientais. Ricardo bufou, exasperado. Proposta anônima? Isso é ridículo. É armação de concorrente. O síndico ignorou-o e continuou. A proposta exige que a apresentação seja feita pelo seu autor, aqui, agora. Ou a obra para. E o prazo final para a resposta é meia-noite. O relógio de Ricardo parecia ter acelerado. O desespero em seus olhos era palpável. Foi nesse exato momento, no pico do seu pânico e da curiosidade agressiva dos vizinhos, que eu me levantei da última fileira. Eu estava de jeans e uma camiseta da universidade, segurando meu laptop. A sala inteira, que antes estava em um burburinho furioso, silenciou. Os olhos de Ricardo me fitaram com descrença, depois com fúria. Helena, o que diabos você está fazendo aqui? Saia daqui! Você não pertence a essa discussão! Minha mãe colocou a mão na boca horrorizada. Eu caminhei até a mesa de projeção, conectei meu laptop, ignorando o padrasto. O síndico confuso perguntou: Você é a autora da proposta? Eu olhei diretamente para Ricardo. O olhar não era de ódio, mas de autoridade incontestável. Eu sou a autora da proposta, eu disse, a voz firme e clara ecoando pelo salão. E sim, sou eu quem tem a única solução para salvar o residencial Mar de Ouro. O problema é que, para aceitar, o proprietário terá que engolir cada palavra que disse sobre mim, principalmente a palavra vergonha. A tela atrás de mim acendeu, exibindo o logotipo elegante e profissional do meu sistema de monitoramento. Ecolux Soluções Ambientais. A revelação da minha identidade e do meu projeto, o Ecolux, foi um golpe de mestre. O salão estava em choque.
Ricardo, paralisado, só conseguiu balbuciar. Você? A... a garota que mexe com barro? Eu sorri, um sorriso frio e profissional, e comecei a minha apresentação. Não era uma defesa, era uma demonstração de poder. Eu usei os dados do meu machine learning para desconstruir o EIA fraudulento dele, ponto por ponto, com gráficos e projeções que mostravam o colapso financeiro iminente e a vergonha pública que ele enfrentaria. Os vizinhos e investidores olhavam para a tela, depois para Ricardo, e voltavam a me olhar, com uma nova admiração. O meu conhecimento, antes ridicularizado, era agora a única tábua de salvação deles. Eu expliquei como o Ecolux poderia, através de uma reengenharia complexa do sistema de drenagem e a criação de uma zona de amortecimento de mangue com tecnologia patenteada, a minha patente, resolver o problema hídrico e garantir a licença, transformando a obra de um passivo ambiental em um case de sucesso de sustentabilidade. A solução era elegante, cara, e exigia uma nova gestão. Ao final da apresentação, todos aplaudiram, menos Ricardo. Ele se levantou cambaleante e me olhou com uma expressão que não era mais de fúria, mas de derrota absoluta. Você me destruiu. Por que está fazendo isso? Para me humilhar mais do que eu te humilhei? A pergunta dele era a minha deixa para o ato final da vingança, a vingança que leva ao perdão. Eu olhei para ele, e por um instante o vi não como o tubarão de Jurerê, mas como um homem que estava perdendo tudo. Eu não destruí você, Ricardo. Eu destruí a sua mentira. E agora, você tem uma escolha. Aceita a minha solução, e o Residencial Mar de Ouro será meu primeiro grande projeto como consultora-chefe. Você cede 51% do controle da incorporação à nova empresa de gestão ambiental, a Ecolux, e eu salvo o seu nome da lista negra dos investidores. Você me transforma na sua chefe, ou, amanhã de manhã, todos esses dados vão para a Procuradoria da República, e você perde tudo, inclusive a liberdade. O silêncio era esmagador. Ele colocou as mãos na cabeça e o terno de linho parecia cair sobre seus ombros. Então, no meio de todos os vizinhos, todos os investidores, Ricardo quebrou. Ele não gritou, ele chorou. Não o choro de raiva, mas de um desespero profundo e há muito reprimido. Eu sou uma vergonha, Helena. Ele sussurrou. E a voz dele, sempre alta e imponente, estava quebrada. O meu pai me chamava de vergonha. A vida inteira. Eu perdi a primeira empresa anos atrás, por causa de um erro idiota de cálculo. Eu nunca superei. Eu me tornei esse monstro para que ninguém mais me chamasse assim. Eu sinto muito, Helena. Sinto muito pela sua mãe. Eu usei a minha arrogância para esconder a minha própria vergonha. Aquele momento de colapso de Ricardo no meio do salão de festas não era o que eu esperava. A sua confissão, a lágrima escorrendo por aquele rosto que eu só conhecia endurecido pela prepotência, desarmou completamente a minha fúria vingativa. A vingança, que eu imaginei ser o seu aniquilamento total, transformou-se em uma estranha e inesperada compaixão. Eu havia mirado no seu império, mas acertei no seu trauma. O homem que se desmoronava ali, diante da sociedade que ele tentava impressionar, era uma criança assustada, marcada pelo julgamento paterno. O meu plano era destruí-lo com a minha inteligência, mas a minha verdadeira força, a força que garantia o engajamento e a retenção daquele momento, residia na capacidade de oferecer a redenção. Eu respirei fundo, meu coração batendo forte, e sabia que aquele era o ponto de virada, o momento que definiria o meu caráter. Não era o momento de empurrar, mas de estender a mão. Você não é uma vergonha, Ricardo. Você agiu como uma, eu disse. A voz suave, mas ainda assim forte o suficiente para que todos ouvissem. E o maior erro que você cometeu foi tentar esconder a sua fragilidade com a arrogância. Eu vi o seu erro no EIA, e ele não era um erro de cálculo, era um erro de caráter. Mas eu não estou aqui para fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu estou aqui para fazer a coisa certa pela ilha e pela sua dignidade, que é o que resta de você. Eu não vou aceitar 51% das suas ações. A sala inteira prendeu a respiração. Ricardo me olhou confuso. O quê? Minha mãe, Lúcia, finalmente se manifestou, levantando-se e vindo para o meu lado, tocando meu braço. Seus olhos estavam vermelhos de choro, mas havia uma resolução nova neles. Helena, não... Eu a interrompi, balançando a cabeça. Ricardo, eu aceito a sua participação total, a sua expertise em construção, mas em uma nova sociedade. A Ecolux não vai te dominar, mas vai te transformar.
Vamos fundar a Ecolux Incorporações Sustentáveis. Você entra com o capital e a infraestrutura, eu entro com o meu sistema, a tecnologia e a gestão da sustentabilidade. Você será o diretor de operações e eu serei a CEO. Vamos usar a sua falha no Mar de Ouro para lançar um projeto modelo, o primeiro condomínio de luxo totalmente neutro em carbono da ilha. Eu quero a sua experiência. Mas, em troca, você vai me pagar a consultoria total para reverter o seu erro e vai se desculpar publicamente com a comunidade pesqueira, investindo 10% do seu lucro na recuperação do manguezal. A vingança não será a sua queda, mas a sua redenção. Você me deu a vergonha. Eu te dou o perdão e o caminho de volta. O silêncio no salão foi substituído por um murmúrio de admiração e confusão. Os vizinhos, acostumados à agressividade corporativa, não sabiam como reagir àquela mistura de poder e misericórdia. Ricardo, cambaleando, aceitou. Não por coerção, mas por um vislumbre de salvação que ele não sabia que procurava. Ele concordou em ceder a gestão do projeto à Ecolux e aceitar a minha liderança. Minha mãe, Lúcia, foi a segunda a se transformar. Naquela noite, ela se desculpou comigo pela primeira vez na vida. Não pelas ações de Ricardo, mas por seu próprio silêncio. Eu troquei a sua felicidade pelo conforto, Helena. E vi que o conforto estava podre, ela confessou. A partir daquele dia, a dinâmica da nossa família e daquele condomínio mudou drasticamente. A reviravolta não foi apenas a minha ascensão profissional, mas a reconstrução da família sobre novos alicerces, respeito mútuo e propósito. Um ano depois, o Residencial Mar de Ouro foi relançado como o Residencial Mar Sustentável, um case de sucesso mundial em arquitetura e ecologia. Ricardo, agora o diretor de operações sob a minha liderança, estava irreconhecível. Ele ainda era intenso e focado, mas a arrogância havia sido substituída por uma humildade surpreendente e um foco genuíno na sustentabilidade. Ele passou a frequentar a colônia de pescadores, não para dar ordens, mas para ouvir. E a sua experiência em construção se tornou inestimável para a minha visão. Ele até me surpreendeu em uma reunião de diretoria, defendendo fervorosamente a causa ambiental de um jeito que nunca imaginei. A vingança, no final, não foi ele perder tudo, mas ele ganhar a si mesmo, um homem que finalmente se libertou do fantasma do seu próprio pai. Eu me tornei a CEO de uma das empresas de incorporação mais inovadoras de Santa Catarina, a Vergonha Acadêmica, que agora ditava as regras do mercado de luxo da ilha. Minha mãe, liberta da jaula dourada da submissão, redescobriu a sua paixão pela arte e começou a usar a nossa mansão não para festas vazias, mas para workshops de artistas locais. O final foi fascinante porque não foi um final feliz clichê. Ricardo não se tornou o padrasto ideal. Ele se tornou um parceiro de negócios difícil, mas respeitoso. Um homem que se esforçava para ser melhor a cada dia. E isso era mais valioso do que qualquer conto de fadas. A nossa reconciliação não foi baseada no amor, mas no perdão ativo e na construção de um futuro ético juntos. O seu perdão foi o meu maior triunfo, e a minha ascensão foi a sua inesperada redenção. Eu, Helena, a garota chamada de vergonha na frente de todos, provei que a verdadeira vergonha é a incapacidade de mudar e de reconhecer o valor onde a arrogância só vê desprezo. E a reviravolta? A reviravolta veio na frente de todos, transformando o palco da humilhação no altar da nossa nova e real dignidade.